Renata, a minha pergunta é o seguinte, eu acho que a reforma liberal, a agenda liberal do Paulo Guedes é importantíssima. A minha única questão é se essa agenda, de alguma forma, não se inviabilizou diante da crise, porque ninguém previa esse cenário de pandemia. A verdade é que a gente vai ter o pós-pandemia, o governo está com dificuldade, não por incompetência, porque é difícil mesmo você encaixar o renda cidadã, que todos sabem que é necessário, acho que todos, de esquerda a direita também, esse é um outro tema sobre o qual todos concordam que é necessário, mas ninguém consegue achar a fonte de financiamento porque o teto de gastos pressiona. Acho que a gente pode discutir isso mais especificamente mais tarde, mas a minha pergunta é: até que ponto essa agenda liberal fica comprometida no pós-pandemia, em que talvez o Estado seja obrigado a gastar mais para acudir uma série de pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade? Legal. Eu já vou começar discordando respeitosamente de que o renda cidadã é necessário. A gente precisa de ambiente de negócios. O Ronald Reagan falava que o melhor programa social é o emprego. Então não adianta você fazer um renda cidadã, sendo que a gente já tem outros programas, e não que eu seja contra programas de redistribuição de renda. É importante ter esses programas, como já aconteceu com Bolsa Família, até na retirada das pessoas de uma faixa muito extrema de pobreza. Mas o mais importante para essas pessoas é voltarem a produzir. Então a gente lembra muito que o lockdown, da maneira como foi feita, sem nenhum tipo de planejamento, usando ciência, entre aspas, de um lado, tudo isso contribuiu para uma tempestade perfeita, onde a gente vinha tentando se recuperar de crises passadas e agora a gente está encarando uma crise que é uma crise sem precedentes, uma crise que a gente não tinha como prever. Então, o Estado pode intervir inicialmente, como fez, só que qual que é o custo disso? A gente vai ter aqui um déficit em 2020 previsto de 866 bilhões. Uma dívida PIB vai chegar em 100% até o final do ano. Então, assim, como a gente vai continuar se endividando, vai continuar gastando, ainda mais com essa situação de juros baixos? Então, o Brasil tem um risco mais elevado do que os juros que ele paga. Está difícil até do Tesouro conseguir fazer esse endividamento, distribuir esses títulos. Tem até deságio hoje na Selic. Então, se você vai no mercado e vai ver o preço da LFT, né, que é o título público indexado à Selic, ela está até com deságio, porque o mercado enxerga que a taxa de juros está tá fora da realidade com o nosso risco brasileiro. Então, qual que é o melhor jeito da gente conseguir resolver essa situação e colocar as pessoas de volta para produzir, para gerar riqueza? Fazendo as reformas estruturais e melhorando o ambiente de negócios. Então, se o Brasil é a posição 124 de 190 do ranking Doing Business do Banco Mundial, não adianta eu fazer um renda cidadã e aí, principalmente, tentar fazer aí uma loucura. Eu espero que eles desistam dessa loucura, que seria fazer a retirada dos precatórios. Não adianta você fazer isso se o principal a gente não vai fazer, que é, primeiro, cortar os gastos na carne. O governo precisa fazer isso, fala disso desde a eleição, e nós não vimos isso de forma realmente abrangente. Precisa de melhoria na reforma administrativa, reforma tributária realmente mais complexa, tirando a complexidade tributária, reduzindo impostos, ou seja, deixando o ambiente de negócios mais favorável. Hoje em dia a gente tem uma legislação trabalhista que não existe em lugar nenhum do mundo. Então você tem todos esses direitos e tudo só servem para deixar mais pessoas desempregadas. Se você for em locais desenvolvidos, por exemplo, você não tem nada parecido com o FGTS, com o INSS, com tudo isso. Você tem facilidade de contratar, facilidade de demitir, facilidade de forma geral. Então, quando a gente olha o ranking, a gente olha a situação que a gente está hoje em termos de gastos públicos, de dívida em relação a PIB e tudo isso, para mim, a única solução é reformar estrutural. E aí, respondendo a sua pergunta em relação a como é que é essa agenda liberal dentro de uma pandemia, ela se faz ainda mais necessária nesse momento. Não dá para a gente deixar o ambiente de negócios piorado e achar que isso vai dar resultados diferentes. Silvio. Muito bem. Renata, queria... Enfim, sua avaliação sobre como retomar a agenda de privatizações, que também era algo que ali no start, no início do governo, principalmente na figura do Salim Matar, uma promessa, algo que aparentemente estancou. Então, a tua avaliação é como retomar essa agenda pós-pandemia. E se você acha também que essas privatizações, se ocorressem, são absolutamente necessárias para o nosso Estado hoje, cujos serviços são absolutamente também ineficientes, né? Vídeos Correios, por exemplo, entre outros, se você acha que esses recursos também não poderiam, de alguma forma, servir para programas como o Renda Cidadã?
Sim, com certeza. Se fosse levado em consideração que o Renda Cidadã seja necessário, eu acho que é importante fazer uma reavaliação dos programas que hoje já existem de distribuição de renda, de redistribuição de renda, e fazer uma consolidação desses programas para ajudar as pessoas com um tempo limitado. Isso também é bastante importante. De novo, liberais como eu não são críticos a programas de redistribuição de renda, mas como eles são utilizados e, na verdade, a gente comemora quanto mais pessoas entram nesses programas, mas devia ser o contrário, a gente devia comemorar quando essas pessoas saem. Por isso que eu falo sempre dessa frase do Reagan, de que o melhor programa social é o emprego. Então, a privatização seria algo excelente, só que a gente depende de uma agenda política, não é só simplesmente ter a vontade do Paulo Guedes ou a vontade que o Salim Matar tinha. Infelizmente ele saiu do governo, acho inclusive porque ele não via um caminho muito próspero nisso. Se ele visse, ele estaria lá. Ele ainda apoia, o governo ainda apoia as medidas liberais, mas as dificuldades que foram apresentadas para ele, principalmente as dificuldades políticas, eu acho que desestimulou muito ele. Então, eu acho que se a população tiver esse clamor, como nós fizemos com a reforma da Previdência, foi a primeira vez que a gente viu pessoas irem para as ruas, numa reforma que teoricamente seria impopular, pedir por uma reforma da Previdência. Eu acho que as pessoas precisam cobrar mais e o governo vai precisar se articular. Não tem jeito, a gente precisa desses políticos para passar essas reformas, Silvia, não tem jeito.